questões, mais do que fazer simplesmente questões, o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é mostrar como é que a banca examinadora raciocina. Estão vendo? Vou mostrar para vocês como é que isso é cobrado, para que você possa, diante das 100 questões que eu vou te mandar ainda hoje, daqui a pouquinho, é um LED gigantesco aqui, é mais de 5 segundos. Para que eu, como eu ia falando, retomando o raciocínio, para que eu possa mostrar para você como é que a bendita banca examinadora funciona. Certo? Ok? Vamos nessa? Sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Dá uma olhadinha aí na tela, você já está vendo aí à minha esquerda a primeira questão. Uma questão só para começar, certo? Uma questão de juiz. Juiz substituto do Distrito Federal, do TJ, do Distrito Federal. É uma questão simples, uma questão do CESP. Mas tem um motivo para eu começar com essa questão. Ele diz assim: são modalidades de licitação, exceto... é muito comum a banca examinadora fazer isso. É uma sacanagem, né? São modalidades de licitação, exceto o aluno na hora da prova lê muito rápido, não percebe que ele pede a incorreta. É uma questão fácil, é uma questão de graça, mas uma questão com índice de erros enorme. Não se descuide dela. São modalidades de licitação, exceto... Poxa, quais são as modalidades de licitação? Você sabe? Claro que você sabe. Vou trocar aqui rapidamente o slide para que você possa revisar comigo. Quais são as modalidades de licitação, meus amores? Você sabe muito bem. As modalidades de licitação são concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, pregão, e não coloquei aqui, ó, esqueci, mas eu ainda tenho a consulta. A consulta é aquela modalidade de licitação para as agências reguladoras. Vinculado surgiu, né, para as agências, aplicável para as agências reguladoras. Mas olha, as modalidades de licitação são concorrência, tomada de preço, convite, beleza, concurso, pregão, leilão, consulta. Consulta. A banca está pedindo para você, a banca está falando para você, não é modalidade de licitação. Ou ela diz, são modalidades de licitação, exceto... Percebe? Ele está querendo que não é a modalidade de licitação. O que é que não é modalidade de licitação aqui? Bom, não é modalidade de licitação a letra C, de abacaxi. A letra C que fala da chamada. Chamada é modalidade? Não. Chamada não é modalidade. Chamada é o que, Nelson? Chamada não é nada. Chamada não é modalidade. Chamada não é tipo de licitação. Ok? A nossa resposta, então, seria letrinha, deixa eu só destacar aqui no amarelo, letrinha C de abacaxi. Não tá indo, não sei porquê. Eu sou meio enrolado. Agora acho que vai, não vai. Pronto. Passou. Não vai, não. Ahá, tá aqui, foi. C de abacaxi. O cavaco enrolado é foda. Certo, meus amores? Tá claro até aqui? Bom, o detalhe, já que a gente está revisando, vou falar para vocês aqui. Vou fazer a diferença entre modalidades de licitação com tipos de licitação. Quais são os tipos de licitação? Você sabe muito bem. Os tipos de licitação tá aí ao meu lado, tá aqui à esquerda. Os tipos de licitação são menor preço, melhor técnica e preço e maior lance. Certo? Então, por favor, não confunda tipo de licitação com modalidade de licitação. Depois eu vou fazer um monte de questões sobre modalidade de licitação, mas essa é basicamente a diferença. Tipos de licitação, aqui à minha esquerda, aqui no quadrinho à minha esquerda. Modalidades de licitação são as maiores, não é? Quais são as modalidades de licitação? Mostrei para vocês agora há pouco, vou mostrar de novo. É a concorrência, a tomada de preço, o concurso, o convite, o leilão e o pregão. Ok? Cadê? Aqui.
E a consulta, ainda tem a consulta. Certo, meus amores? Questão fácil essa, não foi? Veja que foi uma questão de juiz de direito, por incrível que pareça. Grande coisa, né, ser juiz de direito. Ó, é fácil, concurso desse, fácil, de graça esse concurso. Vamos então para a segunda questão. A segunda questãozinha, senhora, aliás, eu separei para vocês aqui só a título de amostragem. Eu quero mostrar como é que a banca examinadora funciona. Essa é uma questão do CESP. Uma questão não tão nova, mas ainda válida. CESP, 2004. Dá uma olhadinha nessas outras bancas. NSC, eu confesso que eu não conheço a NSC, mas parece ser da Universidade Federal lá do Maranhão. Meus amigos do Maranhão devem conhecer. Eu tenho o CEP-RJ e a FCC. Olha o que essas questões dizem. Preste atenção. Cadê? Não é modalidade de licitação, diz essa segunda questão. Então bota concorrência, penhora, tomada de preço, convite, concurso. Letra B. Olha o CEP-RG. Nunca ouvi falar dessa banca, Nelson. Não importa, olha como ela raciocina. Pode ser considerada modalidade de licitação. Concurso, arrematação, adjudicação, loteria, sorteio. Vê, não importa muito o tipo de concurso. É assim que eles pedem. Ah, Nelson, eu vou fazer concurso para a FCC. Eu botei uma questão da FCC. Dá uma olhada no que diz a FCC. Vê como eles raciocinam. Constituem modalidades de licitação, exceto... Opa! É a mesma coisa da questão anterior de juiz do CESP. É a mesma coisa de juiz do CESP. Olha, são modalidades de licitação, exceto. Nós vimos que é chamada, letra C. Olha a outra, FCC. Constituem modalidades de licitação, exceto. E aí ele fala convocação, tomada de preço, convite, concurso. Convocação não. Concorrência. Percebe? Vê como eles raciocinam. A banca até muda. Eu mostrei 4 bancas, mas o mesmo tipo de raciocínio. Se você vai fazer, obviamente, concurso para tribunais, é muito provável que a banca seja a FCC. Então você tem que se especializar e tem que fazer questões da FCC. Mas não ignore as questões do CESP, ou da ESAF, ou do NEC, ou da UIPAD que aparecerem não. Se repete. Estou te mostrando aqui ao lado que se repete. Certo? Tá claro isso? Vamos para mais uma? CESP de novo. Olha o que disse o CESP. Cadê? De acordo com a lei 8666, veja, é a lei do cão, né? A 8666. Tem um telefone tocando. De acordo com a 8666, senhoras e senhores, a lei do capeta, a lei do cão, diz assim: é inexigível a licitação para... Opa! Outro ponto que é importantíssimo, que vive caindo em prova, é a questão da licitação inexigível, da inexigibilidade, da dispensa, da licitação dispensada, melhor dizendo, e da licitação dispensável. E da licitação dispensável. Vou mostrar aqui para vocês. Cai muito, cai sempre, mas é fácil. É facílimo, de graça. Tá, de graça também não é não, né? Tem que decorar umas coisinhas, mas é bem interessante. Cadê você? Ah, é aqui. Tem calma, tá, pessoal? Ainda estou aprendendo. O computador travou. Pronto. Ah, já apareceu para você. Pronto. Olha só. Diferenciação para prova, para fins de prova. Licitação inexigível. Licitação inexigível é aquela que é impossível de acontecer. Licitação inexigível, repito, é aquela que é impossível de acontecer. Mesmo que você queira realizar a licitação, não dá para fazer. Por que não, Nelson? Porque só há um produtor, por exemplo, ou um fornecedor, por exemplo. Não dá para você fazer a licitação inexigível, impossível, porque não tem como concorrer. Isso está diretamente ligado ao conceito de licitação. Licitação é um procedimento, nem falei desse conceito, mas falo agora. Licitação é um procedimento administrativo mediante o qual a administração pública escolhe
a proposta mais vantajosa para contratar com o particular. A administração pública quer comprar, por exemplo, webcam, quer comprar computadores, quer comprar, não importa. O que é que ela faz? Ela faz um procedimento onde ela vai escolher a proposta mais vantajosa. E esse procedimento é o que chamamos de licitação. Agora, quando é que a licitação é impossível? Quando não dá para escolher a proposta mais vantajosa, simples assim. Não dá para você escolher a proposta mais vantajosa. Por que não, Nelson? Não dá para escolher a proposta mais vantajosa porque só há um produtor. Ou então porque o serviço técnico é tão especializado que só interessa o serviço daquela pessoa. Ou nos casos ainda de artista consagrado pela crítica especializada. Deixa eu te mostrar aqui. Cadê? Licitação inexigível. Esse site nem vai mostrar para você, que pena. Que pena, mas o que estava por trás desse quadrinho verde, né? O artigo 25. Dê uma olhadinha no artigo, da próxima vez eu vou lembrar e vou baixar a lei aqui. Eu não baixei a lei, me perdoe. Vou lembrar, vou baixar a bendita lei, vou mostrar para vocês da próxima vez, mas você já pode fazer isso agora. Abre aí uma janela à parte, vai na lei 8666 e você vai ver o artigo 25. O artigo 25, ele é, como você pode ver aqui ao lado, meramente exemplificativo. O artigo 25 é meramente exemplificativo, mas ele traz três hipóteses, os três exemplos. Artista consagrado, pela crítica especializada ou pelo público. O artista torna a licitação inexigível. Certo? O artista torna a licitação inexigível, com um detalhe. Juliane França pergunta aqui, professor, os slides, você pode mandar os slides no final do vídeo? Posso sim, sem problema nenhum. Envia os slides pra gente, professor? Michele diz, envio sim, sem problema nenhum. Os slides e as 100 questões, tá? Serão todas enviadas. Não te preocupas com isso. E Juliane pergunta, repete a questão 3? Repito para você, meu bem. Vou só terminar o raciocínio aqui, tá certo? E Monique pergunta, antes quando estava tocando aquele vídeo de música clássica, estava tocando normal. Agora nada de áudio. Nada de áudio para você? Mais alguém está com problema no áudio? Ela ligou. Monique, eu sei bem o que é isso, Monique. Eu também tenho esses problemas. Bom, vamos lá. Aí eu falava para vocês, licitação inexigível, quando são três hipóteses exemplificativas, não é? A primeira delas é o artista consagrado. Na verdade é a última, mas eu vou começar pelo artista consagrado. Por exemplo, Roberto Carlos. Roberto Carlos participa de licitação? Não. O camarada é o cão chupando manga. Ele é um artista consagrado pela crítica especializada e pelo público. Ele não se sujeita à licitação. É impossível. Por quê? Porque ele vai dizer assim, a administração pública, olha, meu valor é esse. Se quiser, ótimo. Se não quiser, tem quem queira. Tem quem queira a administração pública. Então, nessa hipótese, senhoras e senhores, a licitação fica impossível por isso, porque o artista ele já é, como o nome já sugere, consagrado. Agora, atenção, questão de prova. O artista consagrado pode ser contratado sem licitação. Mas o produtor tem que sofrer licitação. Não entendi, Nelson. Vamos de novo. O produtor, aquela produtora que vai organizar o evento, o show, tem que ser... A administração pública quer contratar, fazer um show de São João, por exemplo, Caruaru. Caruaru vai contratar a produtora. A produtora do show de Caruaru, do São João de Caruaru, tem que participar da licitação. Certo? Tá bom? E Nelson, tem aquela questãozinha que fala do agente, né? Do agente do artista. Bom, se o agente do artista for exclusivo, se o artista só é contratado por aquele agente exclusivo, então o agente, por ser exclusivo e não por ser serviço técnico especializado, o agente pode ser por ser o único intermediador do artista consagrado, ele pode sim ser contactado sem licitação. Tá certo? Ok? Qual é o outro caso de licitação inexigível? Inexigível, lembre-se, é a impossível.
Licitação inexigível, repito para você, meu bem, é impossível. Artista consagrado, quando houver só um produtor ou fornecedor, ou nos casos de serviço técnico especializado. Atenção, atenção, a gente vai fazer uma questão dessa já já, mas atenção. Serviço técnico especializado é caso de licitação inexigível? É, se for impossível fazer licitação. Por exemplo, existem duas empresas de iluminação especializada para obras de arte. Duas empresas que prestam esse serviço técnico especializado. Duas empresas. É possível a concorrência entre elas? É. Então a licitação ela é dispensável. Mas não é impossível, não é inexigível. Agora, só existe uma empresa com aquela qualificação necessária para fazer aquele serviço. Iluminação de obras de arte. Só tem uma empresa, não há como concorrer. Não há como haver concorrência. Aí a licitação não é dispensável, a licitação é inexigível, impossível. Ok? Tá certo? Tá bom? Posso? Bom, senhoras e senhores, a questão então de número... Que questão é essa, meu Deus? 4, né? A questão número 5 de hoje. A primeira eu falei, as três outras eu só mostrei. Essa diz assim: de acordo com a Lei 8666, é inexigível a licitação, olha, para contratar empresa de notória especialização para realização de curso. Opa, é inexigível uma empresa especializada para notória especialização de curso? Não, tá falso. Mas você disse que serviço técnico especializado era inexigível. Peraí, se só existisse essa empresa, seria impossível. A licitação era inexigível. Mas empresa para a realização de curso, senhoras e senhores, tem aos montes. O serviço é especializado? É. Então a licitação é dispensável. Licitação dispensável é aquela que pode ou não acontecer. Certo? Tá claro isso? É aquela que pode ou não acontecer. Eu vou te dar um exemplo pessoal. No final do mês que vem, eu vou a Manaus ministrar um curso. No final do mês que vem eu vou a Manaus ministrar um curso de licitação, inclusive, licitação e contratos. É um curso prático para o Ministério Público Federal em Manaus. Tô com a moral danada, né? Eu tô ensinando para o Ministério Público Federal. Diga aí. É um curso prático, não é bem um curso como esse nosso, né? Voltado para concurso. Mas veja, eu assinei o contrato com o Ministério Público Federal sem licitação. Ai meu Deus, houve uma fraude. Não, tenha calma, houve fraude nenhuma. É porque é um serviço técnico especializado. Certo? Agora eu te pergunto, eu sou o único no mundo que faz isso? O único no país que faz isso? O único na região que faz isso? Não. Existem outros. É possível a concorrência. Eu fui contratado, mas poderia ter sido um outro. Ora, se é possível a concorrência, a administração pública escolheu não fazer licitação. Não é? Preferiu não fazer licitação, era possível. Só que é dispensável. Agora imagine se eu fosse o único a prestar aquele serviço. Sou o único, só tem eu. Aí a licitação é impossível. Escolher a proposta mais vantajosa é impossível. E consequentemente, meus amores, a licitação impossível é aquela que é inexigível. Melhorou? Já a licitação vedada é aquela que é... Desculpe. Já a licitação dispensada é aquela que é vedada. É aquela que é proibida. Mesmo que a administração pública queira ou possa, a lei proíbe. São os casos do artigo 17. É um artigo que, confesso, não cai muito. Certo? E acho que foi Monique que pediu para eu voltar aqui para a questão de número 3. A questão número 3 diz assim, Monique. Eu só joguei a 2, a 3 e a 4 porque eu queria mostrar para vocês que bancas diferentes perguntam a mesma coisa e do mesmo jeito. Certo? E a 3 diz assim. Pode ser considerado, assistente previdenciário foi o cargo, né? Pode ser considerada a modalidade de licitação, concurso. Concurso é modalidade? É. Arrematação? Não. Adjudicação? Não. Loteria? Piorou. Sorteio? Não. A resposta seria a letra A. Pode ser considerada a modalidade de licitação. Pode ser considerada o concurso? Pode.
Não é o nosso concurso público de provas e títulos. Provas ou provas e títulos. É o concurso modalidade de licitação. Ok? Tá certo? Vamos para mais uma questãozinha. Bom, meus amores, a questão seguinte diz assim. Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos lá. Está cortando a transmissão. Sério? Aline Brandão, sabe? A minha está normal. Ok, Nelson. Bom, Aline, talvez seja um probleminha de conexão. Eu acho, eu não sei. Aqui me parece tudo normal. Certo? Me parece. Bom, senhoras e senhores, de qualquer forma eu estou gravando, pelo menos aparentemente. Eu sou enrolado pra caramba com isso. Mas aparentemente estou gravando, eu espero, e mandarei isso para o YouTube e um link para todos aqueles que não puderam assistir, certo? Minha preocupação é gravação, áudio, se tiver tudo ok, tá lindo, tá lindo. Olha a questão nova. A questão nova diz assim, Prefeitura Municipal de Natal, CESP, dessa vez, de novo, e diz: assinale a opção que contém um tipo de licitação previsto expressamente na lei. Bom, essa daqui eu botei só para diferenciar, né? Modalidades de tipo de licitação. É muito comum eles trocarem isso. São tipos de licitação. Olha só, olha a letra A, concorrência. Concorrência não é tipo, é modalidade. Tomada técnica e preço. Pregão, adjudicação. Qual a letra, meus amores? Qual a letra, Estefânia? A letra B, não é? Letra B de abacaxi. Quais são os tipos de licitação? Menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance. Já falei disso aqui para vocês. Pregão e concorrência são modalidades. E a adjudicação? A adjudicação é uma fase, é a última. Eita, nem posso falar isso. Mas é uma fase da licitação. Não posso falar isso agora, não, que vai ter questão sobre isso. Ok? Vamos avançar? Alguma dúvida? Leila, Alessandra? Vamos embora. As meninas estão na maioria esmagadora, como sempre. As mulheres vão dominar o mundo. Bom, operação de computadores foi o cargo. Na hipótese de haver inviabilidade... Opa! Inviabilidade de competição. Quebrei tudo aqui. Na hipótese de haver inviabilidade de competição. A licitação é... Bom, licitação inviável. Licitação impossível é licitação inexigível. Licitação inexigível com a letra? Letra A de abacaxi. Certo? Dúvidas? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Vocês estão rindo, né? Tá certo, porque não foram vocês. Vamos lá, a próxima questão diz assim. Os tipos de licitação mais utilizados para o julgamento das propostas são... Opa, tipo de licitação mais utilizado para julgar proposta. Essa daqui, na verdade, é uma questão ainda sobre tipo, mas eu achei interessante falar sobre ela por outro motivo. Ele simplesmente parte do pressuposto de que você deve saber a prática. Vê? Os tipos de licitação. E ele bota um plural maluco aí. Os tipos de licitação mais utilizados para o julgamento das propostas. Qual a letra? Bom, apesar de ele falar os tipos, e lá na letra D ter técnica e preço, é um tipo o mais utilizado. E a resposta é o menor preço. Desculpe, mas ele pede o exceto, né? Exceto, qual é o que não é o mais utilizado, Nelson? O primeiro, olha, preço médio. Preço médio não é tipo de licitação. Letra A de abacaxi, preço médio. Repito para você, meu bem, não é tipo de licitação. Note, quais são os tipos de licitação mesmo? Repetindo, menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance. Preço médio não é tipo de licitação. Preço médio até é usado para dispensar a licitação, mas não para deixar de fazer. Não para fazer, não é tipo de licitação. Perceba mais uma vez que ele pede o exceto, ele pede a exceção. Não é tipo de licitação, menor o preço médio. Letra A de abacaxi. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Vamos passar? Bom, passamos.
Passando, senhoras e senhores, a questão seguinte diz assim, olha, não se incomoda muito com a sequência das questões, porque como eu tenho também aqui a intenção de mostrar para vocês como as bancas pensam, como elas funcionam e como é parecido, né, como o CESP faz questões parecidas com a FCC, com a ESAF, com, nesse caso aqui, a FJPF, enfim, a gente tem esse mito na cabeça de que o CESP é só jurisprudência, a FCC é só texto de lei, a ESAF é só exceção. Isso é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta. Eu já mostrei para vocês e vou mostrar de novo agora que as bancas elas saem pegando, chupando as questões umas das outras, certo? Adaptando para suas características, mas sempre usando umas com as outras, ok? Vamos lá, a 13 diz assim, nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, a licitação passa a ser o quê, senhoras e senhores? Vamos lá, é aquele ponto mais importante. O mais importante, se eu tivesse que dar uma dica para vocês da licitação, eu diria assim, olha, domine os casos de licitação dispensável. Decore a licitação inexigível, são só aqueles três que eu já vi com vocês, né? Artista consagrado, um produtor fornecedor, serviço técnico especializado. Decore o artigo 25. Memorize, se puder decorar também, mas detone no 24. O artigo 24 trata das hipóteses de licitação dispensável. O que é uma licitação dispensável, Nelson? A licitação dispensável é aquela em que a administração pública faz a norma se quiser. Ela faz a norminha se quiser. Se ela quiser, ela faz. Se não quiser, fica por isso mesmo. Certo? Tá claro até aqui? Então qual é a letra, Nelson? Caso de guerra, a licitação passa a ser dispensável. Nos casos de guerra, a licitação é dispensável. A administração pública pode fazer licitação? Pode. Mas tem que fazer licitação? Não. É facultativo. Já pensou? Estourou uma guerra contra a Argentina. Estourou uma guerra contra a Argentina. A Argentina foi desclassificada da Copa, aí em retaliação declarou guerra ao Brasil. Certo? O Maradona foi preso por estar cheirando cocaína aqui em território brasileiro. Aí a Argentina, o ídolo deles, declarou guerra. Declarou guerra ao Brasil. Beleza. O Brasil vai fazer licitação para comprar armas? Não, ele vai lá e compra. Ele vai lá. Já pensou? Se tivesse que fazer licitação para comprar armas, ele faria o procedimento licitatório. Quando houvesse a adjudicação, a guerra já teria acabado. E talvez o Brasil já tivesse perdido. Então está aqui uma das hipóteses. Guerra, grave perturbação da ordem pública, calamidade pública, são exemplos em que a licitação ela é dispensável. Recomendo veementemente que você leia e releia quantas vezes forem necessárias cadê? O artigo 24, que trata da licitação dispensável. Certo? A letra, qual foi a letra, meu Deus? Letra B de abacaxi é a resposta. Certo? A questãozinha vai estar lá também para você responder. Bom, vamos para a questão seguinte, que diz, questão da UFBA, a Universidade Federal de Bahia, fez a seguinte questão. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, e nos casos de emergência ou calamidade pública, é dispensável a licitação. Veja como, de uma banca para outra, a questão é a mesma. A questão é a mesma. Vou voltar para a questão de número 13. A questão de número 13 falava exatamente isso. Olha, nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. A licitação é o quê? Ai meu Deus, eu não sei. É dispensável. Sabendo disso, olha para a mesma... Eu vou chamar da mesma questão. Eles mudam um detalhezinho aqui e ali para não pecar nos direitos autorais. Mas é a mesma questão. E ele diz, nos casos de guerra, grave perturbação da ordem, e ele acrescenta aqui, ó, e nos casos de emergência ou calamidade pública, é dispensável a licitação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Bancas distintas, mas praticamente a mesma questão. Certo? Por isso, pessoal, a minha dica sempre, quando inicio uma turma, sempre, eu chamo de os 3 passos da aprovação. Hoje, inclusive, hoje não, mas amanhã, durante o jogo da Copa, eu vou gravar um vídeo falando sobre os 3 passos da aprovação. Quais são os 3 passos da aprovação? Estudar,
exercitar e revisar. Exercitar é de longe o mais importante. Tá aqui, porque à medida que você vai fazendo as questõezinhas, elas vão se repetindo na mesma ou em outra banca. É importantíssimo fazer questões. Certo? Alguma dúvida? Temos 36 ouvintes, nenhuma dúvida. Estefânia, Fabiola, Elisângela, cadê? Só tem menina aqui, é? Que massa, olha só, estou no meio de uma harém. Cadê Renato? Tinha Renato por aqui, mas... Ivanildo, Juan... Ah, não, tem os rapazes que estão aqui. Parabéns. Vamos lá. Próxima questão diz assim. Acerca das licitações, julgue o item abaixo. O item 93, essa foi uma questão do CESP. E o item 93 dizia, em hipótese de dispensa, olha de novo, de licitação, a aquisição de materiais que só possam ser fornecidos por produtor exclusivo. Vamos lá, é hipótese de licença. Seria porventura hipótese de licença, não, desculpe. Seria porventura hipótese de dispensa de licitação, senhoras e senhores? Não, dispensa não. Seria hipótese de inexigibilidade. É hipótese de inexigibilidade de licitação. Inexigibilidade é quando a licitação é impossível. Quais são os 3 casos? Um só produtor ou fornecedor. Artista consagrado pela crítica especializada ou pelo povo, pelo público. E ainda nos casos de serviço técnico especializado. Certo? Tá claro isso? Dúvidas? Cadê? O senhor falará sobre pregão? Sim, teremos umas questõezinhas sobre pregão mais na frente. Mas não é... Opa, deixa eu ver. Leila diz tudo tranquilo por enquanto. Olá, Leopoldo. Bom, senhoras e senhores, como eu tenho esse LEDzinho aqui, aí de 5 segundos aproximadamente, as 2 perguntas chegam 5 segundos depois e talvez eu já tenha passado, mas aí eu volto, tá certo? E se eu não voltar, repete a pergunta, por favor. Bom, então, qual é o erro da questão de número 25? CESP, TRE, Espírito Santo. Ele diz que é caso de dispensa de licitação. Aqui eu tenho uma dica para te dar, certo? Dispensa é gênero. Dispensa é gênero de onde eu tiro duas espécies. Quando ele fala em dispensa de licitação, ele pode estar falando de licitação dispensada, que é aquela que é vedada, aquela que é proibida, aquela que não pode acontecer mesmo que a lei, mesmo que haja a possibilidade, aquela que não pode acontecer porque a lei proíbe. A licitação pode ser dispensada ou dispensável. Dispensável é aquela que é facultativa. Então vamos lá, devagarzinho. Licitação inexigível, dispensada ou dispensável. Dispensada e dispensável são espécies de um gênero chamado de dispensa. É hipótese de dispensa de licitação. Ele está dizendo, é hipótese de licitação dispensada ou dispensável? Verdadeiro ou falso? Falso. Nesse caso é falso por quê? Produtor exclusivo, quando há só um produtor, fornecedor, não é caso de dispensa. Não é caso de dispensável ou dispensada, é caso de inexigibilidade. Ok? Certo? Estefânia? Dúvidas? Passemos. A questão seguinte, a questão de número 21 diz... Polícia Federal, mais uma vez do CESP, no que se refere às... O CESP é uma grande referência para as outras bancas. Além de ser minha banca favorita, o CESP é uma referência muito forte para as outras bancas. Inclusive para a FCC, que copia e cola o texto da lei ou da Constituição. Certo? Mas vamos lá. Olha, de novo, haverá dispensa de licitação nos casos em que houver fornecedor exclusivo. Bicho, é a mesma coisa. Agora, na mesma banca, eu vou voltar, mas olha, uma é para escrivão da Polícia Federal. Olha o outro é para técnico judiciário. Um foi cargo federal, questão 25, item 93. O outro foi cargo estadual. Datas diferentes de prova. Mesma banca, tá certo? Mas datas diferentes com a mesma questão. Nesse webinário eu espero abrir seus olhos para isso.
Eu vou te mandar as 100 questões para você fazer. Você vai ver como elas se repetem na mesma banca, mas em datas diferentes, em provas diferentes e em bancas distintas também. Certo? Vocês que já têm o link, já estão cadastrados com o link, com o meu link, né? Que já tenho, fugiu aqui a palavrinha agora, já tenho o e-mail cadastrado. Então fica tranquilo em relação a isso, porque eu vou te mandar semanalmente, eu planejo toda segunda, mas talvez segunda ou terça, dependendo das minhas aulas, eu vou te mandar sempre novas questões, certo? Não só de licitação, mas do que você precisar. Vamos para outra questão. A questão seguinte é a questão 30, não está na ordem. A UF Bahia, Universidade Federal da Bahia, que diz: a fim de contratar uma banda musical para abrilhantar o encerramento de um evento popular, exige-se que o administrador público realize uma licitação. Verdadeiro ou falso, senhoras e senhores? Veja, não, tá falso. Tá falso. Por quê, Nelson? Porque se a banda for consagrada pelo serviço, pela crítica especializada, ou se a banda for consagrada pelo povo, pelo público, a licitação se torna inexigível. Ah, Nelson, mas ele não disse. A questão cabe recurso. Cabe não. Cabe recurso não. Sabe por quê? Ele diz: a fim de contratar uma banda musical para abrilhantar o encerramento de um evento popular, exige-se. Não. Exige-se não. Eu diria que é possível a exigência. É uma regra. Mas quando ele fala exige-se, ele está dizendo tem que fazer. E não tem, porque se essa banda for consagrada pela crítica especializada ou pelo público, a licitação é inexigível. Licitação inexigível é aquela que é impossível. Certo? Ok? Antes da próxima questão, Ana Jéssica Oliveira Paiva, abraço para você, Ana Jéssica, diz assim: as empresas públicas e as 100 são obrigadas a fazer licitação? São. Tem que fazer licitação? Tem. Agora, se elas forem exploradoras da atividade econômica, vê que detalhe interessante. O artigo 24, inciso 1 e 2, fala que, na verdade, é o parágrafo único do 24, remetendo para o inciso 1 e 2 do mesmo artigo 24. Diz que essas duas empresas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, o valor de dispensa de licitação, para licitação dispensável, é dobrado. Então elas têm que fazer a licitação, respondendo sua pergunta de forma objetiva, tem que fazer. Mas a licitação delas é mais flexível. O valor não tem que ser a partir de 8 mil, nem a partir de 15 mil. O valor é dobrado, 16 mil para bens e serviços, 30 mil para obras e serviços de engenharia. Tá certo? Ok? E cadê? Regina pergunta: Nelson, constitucional também? Constitucional também, professor? Sim, Regina, certamente. Você fala das questões, né? Constitucional, administrativo e, por que não, civil, processo civil, português, aquilo que eu tiver. Eu não tenho um banco de dados muito grande, mas eu tenho, depois de tantos anos em sala de aula, eu tenho uma experiência para procurar questões gratuitas e separá-las por assunto. Existem vários programinhas que fazem isso para você, né? Fazer propaganda aqui, o Superprovas, o Questões de Concurso, eles fazem isso por você, mas são pagos. São pagos, então eu posso fazer isso para você, certo? Não há problema. Eu planejo em ficar mandando lá 50 questões por semana. Dá para você fazer 10 por dia e o sábado e domingo revisar o que errou, por exemplo. Tá certo? Ou 70 questões por semana das minhas matérias e de outras. Ok? Certo? Lenice, a transmissão está cortando. Além da transmissão de Lenice, a de mais alguém está cortando? Bom, eu estou gravando, Lenice, de qualquer forma. Eu acho que estou gravando. E aí eu vou mandar para você. Professor, eu pensava que dispensa de licitação era sinônimo de licitação dispensável. Não. Ótima pergunta, Aline. Dispensa é gênero. Quando ele fala assim, a dispensa de licitação, você pode deduzir a dispensável? Pode. Mas também pode deduzir a dispensada. Certo? Dispensa é gênero, onde eu tiro duas espécies. Dispensável, como você já pensava, ou dispensada.
aquela que é proibida. Tá bom? Ok? Ana Jéssica diz obrigada, Regina diz obrigada, por nada e por nada. E a Aline diz a minha, deve ser a sua conexão, né? Eu notei também uma coisa, que quando chove a GVT fica mais lentinha aqui em casa, não sei se é o seu caso. Regina diz que não está cortando, Felipe diz minha, a minha tá ok para Michele, Lucídio diz que tá ok, e a de Neto também está cortando. Me parece ser uma questão de provedor mesmo, né, de internet. Para Fabiola e para Cleide tá tudo certo, para Patrícia também. Abraço para todos vocês. Vamos para a próxima questão? Vamos para a questão de número... Eita, já tinha passado aqui, só um segundo. Qual foi a questão que eu parei aqui? Pronto. Passou. A questão número 21 diz: assinale a modalidade de licitação em que se dispensa a publicação do edital. Opa, qual é a modalidade? Olha, entramos em modalidades agora. Qual é a modalidade que não tem que ter edital? Pode ter, mas não tem que ter. É o convite. O convite é a modalidade, senhoras e senhores, onde eu não preciso de edital, basta uma carta convite. Essa carta convite vai ser enviada para no mínimo 3 pessoas, no mínimo 3 empresas do setor que a administração pública deseja contratar. Certo? Mas não preciso de edital. Tá bom? Ok? Que mais? Então, ele diz aqui, a questão seguinte diz assim: constitui princípio peculiar ao procedimento licitatório. Constitui princípio peculiar, ampla defesa, contraditório, busca da verdade real, celeridade. Veja, são todos princípios constitucionais ou processuais, mas ele quer princípio licitatório. Quais são os princípios licitatórios, Nelson? Os princípios licitatórios expressos, básicos, são esses: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e igualdade. Eficiência não, igualdade. Eficiência é um princípio, sim, mas implícito, certo? Um princípio da Constituição, não um princípio expresso de licitação. Além disso, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Qual é a nossa resposta? Letra E, de espetinho de abacaxi, julgamento objetivo. Tá certo, meus amores? Ok? Posso. Alguém tem perguntas aqui? Quem espiou foi seu filho. Nelson, e quem julga? Quem julga vai ser a comissão julgadora, mas no caso dos convites, pergunta Renato, nos casos de convite, Renato, pode ser uma comissão formada por no mínimo 3 membros, ou, no caso de convite, pode ser um só servidor. Servidor necessariamente efetivo, mas um só servidor, certo? Para o convite eu não preciso ter uma comissão. Posso ter convite, posso ter comissão, mas não preciso, certo? E olha, vamos fazer mais uma questão. Entre os princípios da licitação expressamente citados na lei, não se encontra, vamos lá, impessoalidade se encontra ou não se encontra? Se encontra. Probidade administrativa se encontra ou não se encontra? Se encontra. Igualdade, sim. Razoabilidade, não. Razoabilidade, não. Razoabilidade é princípio? É. Razoabilidade, Nelson, tem que ser observado no procedimento licitatório? Tem. É um princípio expresso? Não é. Certo? Os expressos, já te disse, mas eu repito para você, meu bem, são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e igualdade. Probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo. Certo? Isso não afasta os outros princípios. Não, de jeito nenhum. Só que, como é que eu posso dizer? Não afasta os princípios, mas esses são os expressos. Certo? Nelson, pergunta a Roberta, na permissão, a licitação deve ser feita por concorrência? Deve. Permissão e concessão tem que ter concorrência. É claro, Roberta, talvez seja caso de licitação dispensada, talvez seja caso de licitação dispensável. É possível.
Mas, afastando essas hipóteses, tem que ser licitação na modalidade concorrência. Tá certo? Tá claro até aqui? Posso? Bem, meus amores, eu vou fazer o seguinte. Vamos ficar por aqui hoje. Temos